com o módulo conceitual do curso Consumindo APIs com Delphi, e na aula de hoje nós abordaremos a arquitetura REST. REST, Representational State Transfer. Ou, traduzindo aí, transferência do estado representacional. REST é um estilo arquitetural e significa que não há um padrão oficial para APIs REST. Eu, particularmente, costumo definir o REST como sendo um estilo de arquitetura que permite a transferência do estado representacional de um objeto do lado cliente para o lado servidor e vice-versa. Criado no ano 2000 para descrever o design de uma arquitetura de software que pudesse servir para aplicações em rede. Criado por Highfield em sua tese de doutorado, na qual ele descreve o design da arquitetura de software construído para aplicações em rede. A aplicação mais comum de REST é a própria internet. Ela se utilizou da arquitetura REST no desenvolvimento do HTTP1. Só para constar, Highfield é também um dos principais criadores do protocolo HTTP. Um conceito muito importante do REST é a existência de recursos. Os recursos normalmente são identificados aí por um identificador global que a gente chama de URI. Nós pegarmos aí aquelas definições que nós já utilizamos na aula anterior de URI, nós temos o URI como sendo uma estrutura mínima aí, contendo o protocolo mais a URL e a URN, que nós também já abordamos aí, como mencionamos no vídeo da aula de conceitos do HTTP. Então a estrutura mínima de um recurso é essa que você pode ver na tela. Seria aí algo, exemplificando algo como o protocolo HTTP ou HTTPS, o domínio, o nome de uma API, no caso aí a gente falando de uma API REST, a versão e o recurso propriamente dito. Então, devido à importância do recurso, a gente vai exemplificar um recurso nesse slide. Um recurso pode ser utilizado para representar uma coleção, um elemento único, um subelemento. Então, seguindo aí o exemplo desse slide, eu posso ter uma API em produção hospedada em algum determinado lugar em que eu passe lá o domínio, o nome dessa API, a versão dessa API e um /alunos, por exemplo. Isso vai me trazer, se eu estiver aplicando o verbo do HTTP GET sobre ela, vai me trazer a listagem desses alunos. Eu posso, por exemplo, querer um aluno específico, o aluno número 6. Então ele traria para mim o aluno número 6. E um subelemento aí desse aluno seria buscar ainda mais informações dentro desse registro número 6, por exemplo, como o telefone. Falando ainda de REST, um conceito que acaba gerando muita confusão, já que a gente está aqui falando de conceitos e tentando colocar todos nós na mesma página, é o conceito de que REST e JSON são a mesma coisa. Não necessariamente uma API REST tem que ser JSON. Já mencionamos isso, mas volto a frisar. Você pode fazer uma entrega de informação em qualquer formato. JSON, XML, YAML, até mesmo arquivo CSV. É óbvio que o JSON ganhou grande representatividade e por isso, pela facilidade e até mesmo por ser uma estrutura menos verbosa do que o XML, por exemplo, ganhou grande aceitação e a grande maioria das APIs REST hoje trabalham com JSON. Ainda falando sobre confusão, uma confusão muito comum no processo quando a gente fala de REST é REST com RPC. Numa aplicação RPC, você dá ênfase às operações através de um verbo. Por exemplo, o getAlunos, né? Você vai listar alunos, né? Atualizar cursos, listar professores, inserir notas. Ou seja, você está usando aí um verbo na sua função. Quando, na verdade, no REST, você não tem isso. No REST você passa simplesmente um recurso, alunos, e aplica o verbo do HTTP sobre esse recurso. Por exemplo, se eu passar um get em alunos, ele vai me trazer uma lista de alunos. Se eu passar o verbo post no recurso alunos, ele vai inserir um novo aluno. Então, a grande diferença entre o REST e RPC é exatamente essa. O REST se baseia no recurso e você simplesmente muda a operação no HTTP, através dos verbos do HTTP.
O RPC você faz a chamada especificamente ao nome da sua função lá via código. Tá ok? É um momento que a gente acaba sendo repetitivo, mas o REST se baseia nos verbos do HTTP. A gente já falou isso lá no protocolo HTTP, mas vamos precisar falar novamente para que isso fique bem fixado. Então nós vamos ter lá, citando o exemplo de alunos, nós vamos aplicar no recurso aluno todos os verbos do HTTP possíveis. Um GET para listar, um POST para inserir, um PUT para atualizar e o DELETE para deletar. Quando nós atingimos o nível de ter as 4 operações do CRUD sendo feita via protocolo do HTTP, via os verbos do HTTP, nós dizemos que essa API REST que nós construímos ou estamos acessando, ela é uma API RESTful. Então, o que vem a ser uma API RESTful? É uma API que implementa o REST. Se ela implementa, obedece todas as regras de design do REST, ela é RESTful. E, atenção, RESTful com um L só, não é o RESTful do inglês de total, né? Todo. RESTful com L só. Então vamos aplicar aqui mentalmente os verbos do HTTP nos elementos aí. Então pegamos ali uma coleção de alunos e se nós aplicarmos um GET, coleção de alunos está aqui, se nós aplicarmos um GET, o que vai acontecer? Ela vai listar para nós todos os alunos. Então se a gente, por exemplo, pegar aqui os participantes desse curso, dessa capacitação, e aplicarmos um GET, ele vai exibir para nós uma listagem contendo todos vocês, todos os nomes dos participantes do curso. Se nós aplicarmos um POST nesse recurso, participantes, né, na nossa API mental aqui, a gente vai estar incluindo um novo participante no curso. Aplicar um PUT numa coleção, tá, é inviável. Não tem como você fazer uma atualização que vá atualizar toda uma lista, né, toda uma tabela do banco de dados, vamos tratar assim, que vai atualizar a coleção toda. Isso não é viável no seguinte cenário. Não tem por que você disponibilizar uma API que permita ao usuário, né, o consumidor da sua API na ponta final, fazer isso. Né? Óbvio, situações muito específicas, de uma atualização de preço de 10%, beleza. Mas tem que se haver muito cuidado para que não se permita que isso ocorra com dados que não poderiam ser alterados. Mesma coisa, aplicar um delete nessa coleção. Isso vai apagar todos os deletes. Então, quando a gente está construindo uma API, isso tudo deve ser pensado. No nosso caso aqui, o nosso curso é para consumir uma API. Então, se você detectar que uma API permite isso aqui, você já tem que estar com um sinal de alerta, porque essa API pode estar mal desenhada. Óbvio, não dá para falar, toda API que tem isso está mal desenhada. Não. Pode haver um caso em que realmente isso se faz necessário. Você ter uma funcionalidade que é uma tabela temporária e que você precise apagar essa tabela temporária através de um comando de API. Tá bom? Então, essa análise é bem legal de se fazer. E aqui do lado a gente vai fazer o mesmo processo, aplicando mentalmente as operações, agora no elemento participantes, né? Os participantes aqui do nosso curso, vamos supor que existisse aí um participante número 6. O que nós vamos fazer? Um post nele. Dá para eu inserir o participante número 6? Não dá para eu inserir, porque teoricamente eu não sei os identificadores. Tá? A comunicação da API, quando você é um cliente dessa API, você não sabe o identificador que está lá dentro do banco de dados. Então o que pode acontecer? Se você passar um post número 6, teoricamente isso não deveria ser permitido. Tá? Eu vou inserir um registro número 6, mas e se o registro número 6 já existir? Então, teoricamente, você não poderia permitir isso. Se eu pedir um GET, ele vai me trazer, né, vai me listar esse registro número 6, trazer todos os dados dele. Se eu fizer um PUT, ele vai atualizar. E caso não exista, ele cria. Então, assim, quando a gente tem uma API, tá? Se você estiver construindo uma API,
ao criar, né, ao fazer essa API, o put ele serve para atualizar. Se ele não localizou aquele registro que ele teria que atualizar, ele vai criar automaticamente, ele vai fazer o mesmo processo que o post é designado para fazer. Tá? E o delete, obviamente, vai apagar este elemento específico. Aqui você está apagando só o número 6, tá? Só o participante número 6, você não está apagando toda a lista de participantes, ok? Bem, pessoal, então nós chegamos ao momento em que nós finalizamos essa aula, em que vimos aí alguns conceitos da arquitetura REST, e a partir desse momento nós temos todo o processo conceitual que estava planejado para esse curso já empregado. Era extremamente necessário que nós fizéssemos essa apresentação de conceito para que colocássemos todos vocês que estão participando do curso na mesma página em relação a esse entendimento. Esses conceitos são o mínimo necessário para a gente começar a praticar aqui no curso Consumindo APIs com Delphi. Vejo vocês numa próxima aula, uma aula um pouco mais prática a partir de agora. Até já!